Olá, gente! Vamos começar a nossa primeira live de 2022. Vamos tratar desse tema super interessante que é a astrologia. Deixa eu ver aqui se a Cecília já está chegando. Gente, estamos com uns probleminhas da internet aqui, mas vamos começar a live, vamos torcer para dar tudo certo aqui. Ah, prontinho. Muita chuva esse período, né, gente? Oi, Cecília! Oi, será que agora vai? Vamos ver. Mas muita chuva, né? Hoje caiu um temporal aqui, daí a internet fica meio ruim, né? A gente tenta, né? Vamos ver se É, agora vai. olha, eu nunca tive problema aqui com a minha internet, desde que eu comecei as lives há quase 2 anos. Mas hoje realmente caiu uma chuva muito forte. Vai ver, foi aqui também, né? Aqui não foi internet. Tipo, eu mudei o. Eu tava com meu celular e agora eu pus um iPad. Vamos ver se vai Ah, funcionar. É, tá. Não, aqui foi internet mesmo. é, Veio a mensagenzinha que a conexão estava ruim. Aí eu reiniciei o modem lá, vamos ver se agora vai. a gente tenta, vamos, vamos ver. É, então, tava começando a falar, né, que a nossa primeira live do ano eu escolhi esse tema da astrologia e que eu sou Ah, eu muito fã do agradeço. seu trabalho, né, justamente porque você traz esse olhar mais amplo, né, você sempre busca isso. Que é uma coisa assim que tem tudo a ver com essa linha da física quântica, da meditação, que é Tem, sempre em direção ao salto quântico, né? Sempre em direção à quebra de padrão, sempre em direção a gente fazer algo novo, né? A gente sair dessa caixinha que é a nossa mente, né? Que é a exatamente. É. nossa Que a mente gente fica condicionada. presa. É, a gente fica Exatamente. presa. E é É, isso mesmo, eu acho que é um e, tema muito relevante, na verdade, porque a é, gente vê que quanto mais parece que a astrologia entra na moda, uhum, é, mais a gente vê esse contraste, né? Que a pessoa fica muito exatamente. aprisionada naquilo. Então, Então é o que eu estava falando, que eu sou muito fã do seu trabalho, porque você tem esse outro olhar que não é todo astrólogo que tem, né? agradeço. É, Mas eu acho que tem também o que acontece é que a gente, todo o contexto da vida da gente acaba contando na hora da gente fazer uma leitura e uma interpretação. Então, assim, eu compartilho muito dessa sua visão, tanto do lado da física quântica, quanto do seu estudo com o budismo e tal. E eu acho que essa visão de mundo, ela propicia na hora de você fazer uma leitura, de você com é, certeza. né, olhar, ter um certo critério com as Uhum, coisas, né? Então, eu é. acho importante mesmo a gente compreender até que ponto a astrologia está servindo como um caminho para libertar a gente, para favorecer o nosso caminho evolutivo, aonde que começa a virar uma prisão aquilo, né? Uhum, Aonde a gente começa a achar justificativa para os nossos comportamentos equivocados, né? Porque eu acho que a gente uhum. todo mundo escuta, eu sou assim porque eu sou ariano. Ai, Eu sou assado porque eu tenho ascendente não sei onde. Então, às vezes o mapa serve de subterfúgio, né, de uhum, desculpa. Às vezes a gente fica preso naquilo. Eu só posso fazer isso, então eu só vou para esse lado e não abre a uhum, cabeça. Então, tem que ter realmente muito uhum. cuidado mesmo, né, na hora de É, entender o que o É mapa está isso aí. dizendo. Não, a maneira que você falou me remete até ao próprio caminho espiritual. Realmente, você Com certeza, tomar né, a astrologia como um meio hábil para o seu próprio caminho espiritual, né? Que é o ou que pelo caminho. menos que pelo menos não conflite com o caminho espiritual que você segue, né? Porque É, pelo menos ela não atrapalhe. Porque isso que você está falando é muito pertinente, é muito relevante, porque eu vejo que tem muita gente que fala assim: a astrologia não é de Deus. Por exemplo, quem segue a astrologia não pode. Eu acredito em Deus, eu acredito que Deus pode tudo e acha que é incompatível com a questão da astrologia.
E não é, na verdade, não é. São coisas completamente independentes. Então tem muita confusão mesmo do que é astrologia, qual a informação que ela te traz, né? Uhum. Por que que ela não conflita com qualquer religião que você tenha? E por que que ela pode Uhum. ajudar num caminho espiritual? Então, Uhum. eu acho que é bem esse olhar aí, né? Essa que é a É, proposta. então, e eu falo aqui de caminho espiritual, né, independente de religião. Se a pessoa pode ter Exatamente. uma religião maravilhosa, se ela não tiver também não tem problema, porque o caminho espiritual é transcender o ego, né? Exatamente. Resumindo, é isso. Então, Exatamente. você pode, inclusive, praticar uma religião, mas na verdade não está fazendo caminho espiritual nenhum, né? Você está É. fazendo o que o mestre budista chama de materialismo espiritual. Ele está criando mais materialismo, ele está reforçando mais ainda o ego, né, com uma veste agora de espiritualizado. Né? Exatamente, está só reforçando o ego que você já Está só tem. Exata, reforçando. E é, qual o problema disso? O problema disso é que vai te trazer sofrimento. Esse é o ponto, né? exatamente. A gente quer a lucidez para se livrar do sofrimento e das suas causas, né? E para Exatamente. chegar à felicidade e às suas causas. Então, E aí que a astrologia pode ajudar no sentido de assim, se a gente enxerga o ego da gente como o programa que roda na nossa cabeça, por exemplo, então é o tipo de crença que a gente tem, o tipo, a mentalidade fechada que a gente tem. Todo mundo tem um filtro, né, para perceber a realidade. E o mapa, ele vai mostrar exatamente esse filtro. Então, é, ele vai mostrar o condicionamento que você tem. Isso se a gente fizer uma leitura focando o lado mental da questão. Daí você pode focar o lado emocional da questão. Você pode olhar para a parte energética, para a parte física. Então, assim, qual é o seu tipo de metabolismo? Então, esse é o tipo de informação que o mapa ele te dá. Agora, o que você faz com isso, daí está no seu livre-arbítrio, né? Então, você tem uma determinada predisposição, determinada configuração, vamos dizer assim, física, energética, mental. E aí, como você usa isso, é o livre-arbítrio que você tem e que você tem que usar bem. Então, se a astrologia vai falar para você assim, tá chovendo, se você vai levar um guarda-chuva, se você vai tomar chuva, se você vai ficar dentro de casa, aí é como você lida com aquilo. O fato uhum, tá chovendo. E é bom a gente saber que está chovendo, né? uhum, É bom a gente saber que vai chover. Então, eu enxergo a astrologia pode ser um auxílio muito efetivo no sentido de ligar a gente a nossa configuração mesmo. É o melhor termo, eu acho, que dá para ser uhum. usado, que é porque a gente é um conjunto de vibrações, né? Quer dizer, você na física quântica pode falar muito melhor do que eu. Ou seja, não dá para separar o corpo físico do corpo mental, do corpo emocional. Isso é só do ponto de vista didático que a gente Uhum, separa. Mas no fundo a gente é um conjunto de vibrações aí. uhum, Então, o mapa lê esse conjunto de vibrações. E quando você pega um aspecto lá determinado no mapa, ele vai te dizer que você tem um determinado comportamento, por exemplo, uma tendência para manifestar um determinado comportamento. Esse bloqueio, por exemplo, esse comportamento, essa dificuldade que você tem, ela vai espelhar na sua energia vital de uma determinada uhum, maneira e, consequentemente, no seu corpo físico de determinada maneira. Então, uhum, você consegue fazer toda essa ponte, né? Desde da ideia que você tem até como isso se manifesta no seu corpo. Então, você consegue compreender aonde está a origem da questão. uhum, Aonde uhum, está o nó? Eu tô com uma pedra no rim. O que que qual é o comportamento associado com essa pedra no rim, por exemplo, né? O que que tem uhum, ligado com isso? Então, você sabendo isso fica mais fácil
de você se libertar disso, né? Então, Uhum. olhando desse modo, isso é uma libertação, né? Você não fica Uhum. preso naquilo. Agora, é um problema se você fica dependente do mapa. Se você Uhum. vai, se você acha que porque você tem um determinado aspecto, você não pode fazer tal coisa. Claro, Uhum. vão ter atividades mais afins e vão ter atividades mais difíceis. É, você pode fazer o que você escolher, é fato. E aí, puxando para o gancho daquilo que você estava falando do caminho espiritual, a gente pode ir mais longe ainda nisso que eu estou colocando, que é que toda ação que a gente faz no mundo, ela tem uma reação, né? Os Uhum. orientais chamam isso de karma. Uhum. É, e quando você está desalinhado com o seu eu interno, a chance de você estar fazendo uma ação que vai ter uma consequência mais complicada para você é maior. Então, assim, a Uhum. ideia é que você se alinhe com o seu eu, né? Quanto mais ações fora do que você é, o que eu digo é assim, você tem uma tendência para ser um músico, por exemplo. Uhum. Mas você acha que por uma questão financeira ou de status ou sei lá do que, você vai ser executivo. Você tem toda a liberdade de ir, só que provavelmente a consequência para você vai ser maior, eu digo, em resultados físicos e palpáveis já, porque você vai ficar estressado, porque aquele ambiente pode não ser adequado para você, porque você pode ter, sei lá, uma série de raivas, frustrações derivadas de tudo isso, e isso vai te tirando do seu caminho original. Isso vai te tirando do seu equilíbrio original. Isso vai levando você a um conjunto de ações desequilibradas que acabam tendo consequências lá na frente. E quem olha, então, de um ponto de vista espiritual, pode ter esse entendimento também, de que quanto mais você se afasta de quem você mais longe do seu caminho você tá, né? Uhum. Então, Uhum. é, tem isso. Não, eu não gosto da astrologia porque a astrologia me prende. Por exemplo, eu sou capricorniana. Quem disse que eu preciso ser capricorniana, eu posso ser o que eu quiser e tudo. É fato. Agora, eu tenho uma predisposição física, energética, comportamental, ela tem muito esse padrão. E eu vou ter que ir contra a minha natureza se eu resolver ter um padrão diferente. E nunca um capricorniano é igual a um geminiano. Cada Uhum. um tem o seu. Se Uhum. você se alinha com isso, a chance de você ter menos problema na vida é maior. Olha, e eu vou te falar uma coisa, que até grandes mestres espirituais realizados, né? O próprio Dalai Lama, Zonza Rinpoche, vários mestres, né, realizados do budismo, é muito interessante como eles têm as características do signo de cada um. É muito engraçado, porque, por exemplo, Dalai Lama é câncer, mas é um canceriano explícito, assim, né? É porque ele está encarnado, né? Por mais que ele já tenha transcendido a mente, Exatamente. ele tem um corpo, ele tem um, Lógico. né? Então, É a é a manifestação dele no manifestação, mundo, né? exatamente, é a É. manifestação. E é muito interessante isso que você está falando, pelo seguinte, porque todo mundo que está aqui encarnado está preso nisso. São leis. Então, isso você vai saber também falar melhor do que eu, mas, por exemplo, a gente tem a lei da gravidade. Não interessa se a pessoa conhece a lei da gravidade, se ela acredita na lei da gravidade, a lei da gravidade está atuando em todo mundo que está aqui Uhum. na superfície da Terra. É assim que funciona. Existem as leis que regem os corpos celestes pela astronomia. Então, Uhum. tem lá uma série de leis que elas regem o movimento dos astros e tal. Nenhum astro sai entrando na órbita do outro. Eu não conheço essas leis. Não muda nada o fato de eu conhecer ou não conhecer.
Então, é assim, a gente está sujeito a um monte de leis estando aqui encarnado nesse plano, que quer a gente conheça, quer não conheça, quer acredite, quer não acredite, elas estão atuando na gente. A Uhum, gente e por isso que funciona, né? Então, o que que acontece? Aí vem a ideia do caminho espiritual é que você saia disso, né? Saia deste condicionamento, uhum, dessa esfera condicionada que a gente está. uhum. Então tem uma argumentação que é assim, não, mas a astrologia ela prende você aqui, porque ela está falando do seu eu condicionado. Sim, mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos É, a essa lei. Quer dizer, tem tem, pouquíssimos iluminados, assim, tipo o Dalai é, Lama, né? é, Então, aham, então assim, a pessoa que, mesmo quem escapa, por isso que eu falo que o seu exemplo foi excelente, porque mesmo quem escapa e ele não necessariamente é sujeito às ações dos trânsitos planetários e tal, mas no momento que ele está na manifestação terrena dele, aquelas leis funcionam para ele também, né? lógico, lógico, tanto que a astrologia é central no budismo, né? É, Eles, é. tudo que, qualquer evento, um dia eu vi o Lama, que é o meu Lama, né? Que foi ordenado por um mestre tibetano, ele contando sobre a ordenação dele, e aí ele contou que houve uma pesquisa astrológica para o dia apropriado dele ser ordenado lama, porque esse mestre tibetano, no Tibete, eles têm essa questão da astrologia muito forte, né? Então eu queria Sim, comentar duas coisas, né, disso que você falou. Primeiro, essa questão de conhecer esse mapa kármico, digamos assim, né? Esse mapa que descreve alguns condicionamentos, né? Isso é super importante, porque para você ter alguma liberdade, primeiro você tem que conhecer, né? exatamente, Então, no próprio caminho espiritual, agora eu vou falar do ensinamento budista especificamente, sei que cada tradição tem tem o a seu sua, é. correlato, né? Mas no ensinamento budista, a gente tem um ensinamento que é a roda da vida, que é a gente entender o que é esse mundo, né? Os 12 elos da originação interdependente. Então, por que é importante você conhecer aquilo? Porque quanto mais você identifica essa estrutura, mais liberdade você tem frente a ela, né? Exatamente. Então, a astrologia, nesse aspecto, ela é maravilhosa, porque se você se não tem luz sobre aquilo, ó o gatinho. Ai, 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 ai. Eles não podem ver a gente, eles querem atenção, eles têm que passar no meio, né? É, então, se você não tem um distanciamento que te permita olhar, você está dentro, aí você já não tem graus de liberdade, né? Então, é esse distanciamento que te permite olhar. Então, eu sempre gostei muito da astrologia, sempre busquei muito nesse sentido. E o outro, né, que a gente estava falando da questão, né, que mesmo os mestres iluminados manifestam a característica dos signos, né? É porque eu acho que é como essa palavra que eu já usei, é uma característica, não é um É, condicionamento. É uma exatamente. característica. O É, mestre iluminado que é canceriano, ele pode ser iluminado, mas ele vai ser canceriano. O mestre é. iluminado geminiano, ele é iluminado, mas ele vai se manifestar Porque ele geminiano. tá numa roupagem, né? O aparato que ele tem é canceriano. Então, isso assim. Eu vejo que a astrologia médica é uma das minhas especialidades, né? Que eu estudo Uhum, faz tempo, já estudei com um monte de professores aqui e fora, e no exterior também. uhum, E ela funciona, assim, ela funciona pontualmente, a astrologia uhum, médica. Por quê? Porque o nosso corpo físico é o mais denso. uhum. Então, a coisa aparece muitas vezes mais, Meu justamente no mais Deus, denso, desce. né? Ah, No mais denso. aham. Então, quando você olha um mapa, você é capaz de falar, por exemplo, do metabolismo da pessoa, do órgão de choque da pessoa. E isso é uma conformação física que a pessoa nasce.
daquela Uhum. forma. Então, quando você pega, mesmo uma pessoa com uma consciência muito expandida e que não está sujeita, por exemplo, aos condicionamentos, porque tem um autoconhecimento muito profundo, ainda assim ela tem uma conformação física e energética, né? Uhum. Que responde aquele determinado mapa, né? A qualidade do tempo, porque o que é a astrologia? A astrologia é um sistema métrico, no fim das contas, que mede a qualidade do tempo. Então, tudo o que nasce, nasce com a qualidade daquele tempo. Então, por exemplo, quem está nascendo agora tem a qualidade deste tempo. Então, é uma medida, no fim das contas. Então, quem está aqui, né, nesse mundo manifesto que a gente enxerga aqui, está sujeito a essas leis, né, que é o que eu falei no começo, são leis. Por isso que não cabe muito, eu não acredito nisso e tudo. Uhum. Você pode não acreditar e pode não se utilizar desta ferramenta, mas a validade dela não depende de você acreditar nela. Uhum. É. E muitas vezes a Uhum. pessoa utiliza de forma errada, ou não tão produtiva, que é o que eu falei no começo, que daí a pessoa se prende naquilo. Uhum. Então, ela deixa de fazer coisas. Eu tinha dado exemplo para você, né, quando a gente estava falando do celular, outro dia, da questão da lua minguante, de não posso pensar tal coisa porque é lua minguante, não posso fazer tal coisa. Então, você vê que daí são crenças que atrapalham ali, né, o Uhum. desenvolvimento. Mas é isso. Eu acho que é muito legal isso que você coloca no seu trabalho, né? É essa direção, né? A direção que você olha, né? Então, isso a gente não pode se confundir, né? A Não, direção tem que ser sempre a da liberação, né? A da transcendência, né? exatamente, É, exatamente. pô, Na verdade, se você olha para a astrologia com um olhar de que ela está te aprisionando, aí realmente ela está te atrapalhando nesse processo de iluminação e autodesenvolvimento, vamos dizer assim. uhum, Porque se você está enxergando a astrologia como uma coisa que te aprisiona naquilo, daí ela está te atrapalhando. Agora, ela não tem relação com. Quer dizer, ela tem relação que ela pode te ajudar, mas ela pode também não atrapalhar o seu caminho espiritual, o seu uhum, desenvolvimento. Ou seja, você desenvolve a sua meditação, seja lá a linha que se segue, mas tem todo o seu trabalho para transcender isso, uhum, sabendo que sim, eu estou encarnado aqui neste uhum, plano, e neste plano, então, eu tenho essa configuração. Assim como a uhum, gente por exemplo, é, você é uma mulher brasileira, branca, e isso uhum. traz para você um conjunto de experiências que você vai vivenciar diferente de uma pessoa negra que nasceu Uhum. na África, Sim, com certeza. né? Porque o caminho espiritual ele é um caminho de autoconhecimento, né? Sim, Não tem como não você tem como. trilhar um caminho espiritual sem mergulhar dentro do teu ser, né? É. Então, e esse conhecimento para te levar nessa direção que nós falamos agora há pouco, né? Exatamente. Essa direção de transcender o falso eu, podemos dizer É, assim, né? Porque exatamente. nós vivemos identificados com esse falso eu, né, que se manifesta através do pensamento, né? Isso. E aí a gente fica identificado com isso, né? Então o problema não é você ser leonino, capricorniano, né? O problema é você se identificar demasiadamente com isso, né? Exatamente, Você, exatamente. É você se é. fechar naquilo, porque é muito interessante, assim, eu acompanho muito o seu trabalho de meditação, né? É, quando você medita, você observa a sua mente e você vê a trilha sonora repetitiva que ela É. costuma ter. Uhum. Essa trilha repetitiva que ela costuma ter, quem não medita, muitas vezes não conhece. É, E é uma trilha que condiciona as atitudes da pessoa. Então, quem totalmente. medita sabe que, nossa, eu sento aqui, eu começo a pensar nos problemas de tal coisa.
é justamente essa trilha sonora que quando você está meditando, você está escutando, que você vai olhar o seu mapa, você vai estar lá, o tipo de Uhum, pensamento que você tem, por exemplo. uhum, Então, ela é uma ferramenta a mais. Ela não é que ela uhum, substitui a meditação, porque nada substitui a meditação. Mas uhum, ela é um auxílio, porque uhum, muitas vezes não. Na maior parte das vezes, a gente não tem a consciência do que a gente está pensando, uhum, do tipo de sentimento que a gente está carregando, uhum, né? Enfim, até do como o nosso corpo está funcionando. Então, quando uhum, a gente faz um mapa, ele traz à luz para a gente muitas dessas coisas que, se a gente não tiver um trabalho de meditação profunda, a gente não conhece, né? uhum. Com É por isso que certeza. é muito curioso que quando a pessoa tem um certo grau de autoconhecimento já, ou um trabalho meditativo, por exemplo, ela vem fazer o mapa e ela se identifica muito naquilo justamente porque ela já conhece Ela já muito se dos observa, padrões, né? É. muito dos padrões que ela carrega. E em outra circunstância, tem pessoas que vêm fazer o mapa e não se reconhecem em nada. Na verdade, a gente observa que não é que não tem relação, é que ela ainda está tão distante Uhum. do que ela ainda precisa fazer uma ponte, assim, às vezes você atende uma pessoa por muitos anos e a pessoa te fala assim, nossa, você me falou uma coisa 5 anos atrás que só agora eu tô entendendo. Uhum. É muito Uhum. curioso isso, porque realmente são camadas que muitas vezes a pessoa ainda não acessou, né, É si mesmo. verdade. É verdade. É o que a gente chama de meio hábil, né? É um poderoso meio hábil, É né? sim, Para a gente desvendar, né? Essa mente condicionada nossa, né? E essa compreensão também da interconexão de tudo, sim, porque a gente tende a se ver como um fragmento isolado, é, né? é, E aí, quando a gente entra nesse caminho da astrologia, a gente vê o quanto nós não estamos nem um pouco isolados, né? Nós estamos exatamente. mergulhados nesse campo, né? De energia, de informação. E eu acho muito bacana, assim, como na cultura tibetana, por exemplo, a astrologia é central, assim, né? Então, na Índia também, né? É. Hoje é dia do astrólogo. O dia do astrólogo é o dia dos reis magos, porque Uhum, os reis magos se guiaram lá pela estrela, né? Tem uma certa divergência do que é lenda, o que é fato concreto. Na verdade, tem até divergência na data que Jesus nasceu. Mas, de qualquer forma, os Reis Magos, a alusão do dia do astrólogo ser no dia dos Reis Magos é justamente porque os Reis Magos eram astrólogos. Então, olha. os sábios antigos, eles eram astrólogos, né? Na Uhum. verdade, a astrologia veio antes da astronomia, É, né? aham, Porque a sim. astrologia, a origem dela era uma correlação dos eventos celestes com os eventos terrestres, né? Uhum. O que acontecia aqui. Então, observava-se que quando a determinada constelação está despontando, o rio enche, daí tem, Olha. né? Uhum. Então, a origem lá atrás, e a astrologia, em sua origem, ela é preditiva, né? Uhum. Essa história da astrologia ser ligada ao autoconhecimento é muito mais recente, muito Uhum. mais recente. Antes a ferramenta era utilizada por reis, por nobres, por sacerdotes para basicamente para eventos assim de grande magnitude, né? Coroação Uhum. de rei e tal. Guerra, né? Saber quando era um momento bom para guerra. Então, ela é a essência preditiva mesmo. Uhum. Depois que começou a fazer horóscopo, que era um mapa pessoal de cada um. Uhum. E muito Uhum. mais recentemente que a astrologia começou com esse viés mais humanista e mais ligado a uma questão de autoconhecimento e tal. Uhum. E daí, assim, então, se a origem dela é preditiva, a gente entende que realmente, por que existe essa previsão?
existe a previsão porque são leis, de novo, né? E que por mais que tenha o livre-arbítrio da pessoa, é, a gente entende por onde a humanidade está caminhando e como aquilo tende a se manifestar, né? Então, Uhum, por mais que até tenha um leque de possibilidades, você está vendo como a pessoa está vivendo, então você deduz que uhum, dentre as possibilidades aquilo lá é o mais provável que vá acontecer. uhum, Então, o viés preditivo da astrologia, ele vem daí, né? Não é que ele está uhum, fechando naquela possibilidade. Não é que ele está uhum, dizendo assim, não, você vai sofrer um acidente o ano que vem. Não é esta a ideia. Né? É um campo de possibilidades. E daí, assim, dentre aquele monte de possibilidades, você entendendo como o indivíduo que é objeto de estudo está vivendo, qual é a consciência que ele tem, qual o uhum, contexto que ele vive, aí você fala, bom, existe uma chance de se manifestar dessa forma, ou existe uma uhum, chance de se manifestar daquela forma. Então, uhum, né, aí quem usa o mapa e fala assim, eu já vi isso. Aliás, eu escuto coisas assim escabrosas, assim, de gente que vem, por exemplo, eu tenho uma cliente que uma vez ligou apavorada que não sei quem tinha falado para ela que porque ela tinha um determinado posicionamento, ela ia ser degolada. uhum, Então, assim, não é isso. Não é uhum. isso. Não vai ser degolada. Quer dizer, olha o poder contrário né, que É, exerce isso. Quer dizer, você enfia um condicionamento na cabeça da pessoa, um medo na é, cabeça da pessoa, e não é assim que a banda toca, né? Primeiro é. que essas deduções vêm lá de trás quando existia a guilhotina, por exemplo. É outro Uhum, tempo, é outro contexto, é outro tudo. E não é essa a leitura, né? Não é essa a leitura que a gente deve fazer. Então, uhum. tem muita gente que tem preconceito com astrologia justamente por causa desses eventos que acontecem, né? É, pois é. Isso que você descreveu aí é exatamente o que a gente fala na física quântica, do princípio da incerteza e das infinitas possibilidades, né? Porque uma vez também me fizeram essa pergunta, né? Como que fica a questão do destino, né? Da previsão, né? Diante das infinitas possibilidades? Porque o princípio da incerteza, ele diz que a incerteza, na verdade, ela está no presente, né? Não é que o futuro é incerto. Na verdade, o presente ele tem um espaço de possibilidades aqui dentro. Né? O presente não é determinado. Isso é muito difícil Sim, das pessoas entenderem. sim. Né? É porque é mais Isso fácil não vislumbrar isso fora do agora, né? é fora do É, agora, né? A é, pessoa ela pode até né, entender assim, não, eu posso ter tal futuro, tal, é. tal, tal. Mas Mas não você é vai ter. agora. É, Mas você vai ter o futuro 1, 2, 3, 4, N, dependendo do agora 1, 2, 3, 4, N. Então, exato. na verdade, as infinitas possibilidades é no agora, é dependendo da onde eu me posiciono agora, eu vou ter linhas de universos diferentes que vão me levar a futuros diferentes. Então, essa é a primeira quebra de paradigma assim, com o princípio da incerteza, né? Porque os próprios físicos se bateram muito com isso. Porque a física até então era uma ciência determinística. Né? Então, Uhum. você tinha uma condição inicial, você tem um resultado. Daí o Heisenberg, né, que foi quem elaborou o princípio da incerteza, ele esclarecia, né? Ele falava, não é que a física quântica não possa determinar o futuro, é que não é a conclusão que está errada, é a premissa que está errada. A questão é que a física quântica diz é que não há uma condição inicial, Aham, sim. né? Então você tem N condições iniciais. Então é isso aí que você falou. Você tem a maior probabilidade, que é o que a gente tem lá na física, que a gente chama de curva de sino, né? Na física quântica, que é a distribuição quântica de probabilidade. Então você vai ter ali, é uma curva como um sino, né? Você vai ter o pico ali onde tem a maior probabilidade. Isso. Provavelmente é o que aparece no mapa, né?
É, na verdade, assim, você tem um conjunto de, você tem um arquétipo lá que ele pode se manifestar de várias formas. Então, por exemplo, Uhum, Gêmeos, que a gente estava falando. Gêmeos é um signo que tem a necessidade de se comunicar. uhum, Então, dentro disso, tem a necessidade de se comunicar, de trocar. Então, dentro disso, o que que você tem ali? Você tem a questão dos estudos, né, de ensinar, de aprender, de ler. Você tem a uhum, questão de conversar, de trocar, do comércio. Tudo isso está dentro desse chuveiro, vamos dizer assim, uhum, desse. Aí, uma pessoa que tem um gêmeos ali num ponto importante do mapa dela, ela vai ter esta necessidade de comunicar. Daí é assim, ela vai ser um escritor ou ela vai ser um fofoqueiro, uhum, maledicente. Depende do caráter dela, né? Depende uhum, do grau de consciência que ela tem, de como ela vai usar aquela intenção que está dentro dela. Então, o que o uhum, mapa diz é assim: existe essa intenção. Então, existe essa disposição para se comunicar. Daí, uhum, essa disposição para se comunicar, ela vai ter que arrumar uma forma de se manifestar. Essa forma que vai se manifestar depende de como a pessoa vive, quer dizer, dos valores que ela traz, do grau de consciência que ela tem, do caráter, enfim, né? Então, assim, o ladrão que rouba, que a mão é uma coisa de Mercúrio, de passar a mão, ou o artesão também é a uhum, mesma coisa. Então, uhum. a gente tem a mesma origem lá. Então, por isso que assim, não dá para você pegar um mapa e falar se o dono daquele mapa é uma pessoa boa, ruim, enfim, você não consegue avaliar. Isso é a Uhum. índole da pessoa. É, Você são consegue características, né? você São consegue qualidades. avaliar as motivações que tem por trás. Então, por É. exemplo, você pega uma pessoa muito marciana, com uma arte muito exacerbada. A pessoa vai ter muita energia. Se ela vai usar essa energia para bater em alguém, ou se ela vai usar essa Uhum, energia para ser um empreendedor de sucesso, tá no livre-arbítrio dela. Quer dizer, aham, tá, é ela que. O que o mapa vai dizer é: você tem muita energia, muita iniciativa, uhum, muito impulso. Tem esse impulso. O que, que você faz com esse impulso? Então, o mapa te fala, até nas características físicas, assim, você tem a característica de acumular líquido no seu corpo. uhum, Então, daí você decide, através da sua alimentação, dos chás que você vai tomar, se você vai é, fazer com que isso, assim, saia de alguma forma, ou se você vai começar a ter edema, porque você tem uma uhum, alimentação desequilibrada, você consome muito sal, e tal. Então, o mapa, ele não diz o que, que você vai fazer com isso e, portanto, qual é a consequência. O que acontece é o seguinte: você vai fazer o mapa de alguém, você entende a vida da pessoa. E daí você, por exemplo, a pessoa tem a propensão a reter líquido. E daí você sabe que a pessoa tem a tendência de beber, que a pessoa tem uma alimentação muito desequilibrada, come, né, enfim. Aí você fala, bom, existe uma chance dessa pessoa nesse período apresentar determinada questão de saúde relacionada com isso, porque uhum, ela está vivendo daquele jeito, né? Assim, ela está levando para aquele caminho. Às vezes você vê uma pessoa que tem, por exemplo, é, uma vontade de ir para fora, de morar no exterior. Quando você olha o mapa da pessoa, aquela vontade de ir para fora tá ali marcada. Então, sim, existe uma chance da pessoa ir morar lá fora. Mas às vezes a pessoa fala: não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho vontade, eu não falo outra língua. uhum. Ela vai manifestar aquele impulso de conhecer outra cultura de uma forma diferente. Às vezes ela, por exemplo, vai trabalhar numa agência de turismo. Eu já vi isso Uhum. acontecer. Então, o que o mapa vai dizer existe a intenção de ter um contato com o exterior. Como a pessoa manifesta aquilo, aí tá no Então, livre-arbítrio dela. seria assim, para cada coisa que o mapa aponta,
você tem as infinitas possibilidades dentro de cada uma delas, né? Exatamente. Então, não é, tá vendo? Exatamente. É uma inversão de perspectiva. Não é que o mapa pegou todas as infinitas E possibilidades e fechou. colapsou, né? E É. fechou, colapsou Não. num mapa realmente. O É. mapa não é o território, né? É aquela história. Exatamente. Exatamente. O mapa não é um território. Então, Exatamente. então, é justamente o contrário, né? São pontos de abertura que o mapa vai É. trazer, né? Cada ponto. Exatamente. E, por exemplo, puxando para esse viés da saúde, é uma coisa que você pode se antever a determinadas questões. Então, por exemplo, você tem lá um Saturno muito exacerbado no seu mapa. Saturno rege a coluna, por exemplo. Então, você já pode saber que aquela pessoa deve sempre cuidar do alongamento, por exemplo. Porque senão a chance dela travar a coluna quando ela ficar mais velha ou mais estressada num período mais difícil é grande. Então, a pessoa sabendo disso, ela antevê certas coisas, ela usa bem aquele aspecto. Né? Ela usa Uhum, bem aquilo. Ou ela sabe que ela vai entrar num ciclo, em determinado momento, ela uhum, vai entrar num ciclo onde a imunidade dela vai cair. uhum, Porque ela vai estar mais permeável, ela vai estar mais uhum, sensível. Né? Então, uma uhum, pessoa se ela sabe disso, ela já entra naquele ciclo, cuida, vai no médico, toma um suplemento, enfim, uhum. cuida, né? Então você pode olhar com esse Lógico. viés, né? Aham, é. Né? De Deixa antecipar questões. eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, que eu falei com o pessoal, né, para participar. A Lília comentou aqui, o mapa mostra até a maternidade, né, Cecília? Ah, mostra, porque eu fiz o mapa dela há muitos anos, ela falava que ela, não, que filho que é? Bingo! Ah, o mapa já. A Helena comentou aqui, não sabia que o mapa poderia ver essa situação de retenção de líquidos. A gente vê, porque é aquilo que eu estava falando para você. O mapa, ele tem a configuração da gente psíquica, né, e física, ou seja, vem de lado mental, emocional, energético, físico. Então, é, se a leitura é feita olhando para o físico, você consegue ver o metabolismo da pessoa, o tipo de digestão da pessoa, o lugar o órgão de choque quando ela tem problemas emocionais. Então, tudo isso a gente consegue ver. Ai, Nem tudo que está no maravilhoso. mapa manifesta, mas o que Aham. manifesta está no Tá mapa. lá. É. A Michelle também perguntou aqui sobre como fazer o mapa com você e se você dá curso de astrologia. Gente, vocês podem mandar um direct, né, para Isso, Cecília, pode porque, mandar. Manda que eu né, respondo depois todos. Pode mandar isso, que eu vou daí responder. podem falar direto com ela para marcar o mapa, quem quiser. Fiquem à vontade, vale muito a pena. A Grazi está perguntando também se você ministra curso. Eu já ministrei curso, agora eu estou sem nenhuma turma. Eu estou dando agora monitoria para quem já é astrólogo. Eu dou supervisão para astrólogos agora. Mas Ah, que legal. para esse ano de 2022 eu vou abrir de novo. Ah, excelente. A Mara chegou atrasada aqui, mas que bom que você chegou, Mara. O importante é. A gente também se enrolou aqui, você nem sabe. Choveu, deu de O tudo nosso hoje. começo aqui foi atrasado também. Íria, boa noite. Ai, que bom, estou vendo vários alunos aqui, que legal, gente. Para o pessoal que está fazendo o curso de física quântica, eu incentivo muito eles a participarem das lives, porque é maravilhoso como que esse Sim, paradigma quântico ele vai se tomando abre para formas. tudo. Ele E se abre vai, para né? tudo. Ele vai É se muito legal, mostrando. eu acho, isso que você faz, de reunir cada semana profissionais de áreas completamente diferentes, para a gente conseguir entender como a física quântica é tudo, né? Assim, está em É, tudo, tudo. está em tudo. Então, a gente tem que mudar o olhar para todas as coisas da vida, né? Exatamente. A Rita aí, sempre juntas, Rita, isso aí. Mas então, é assim, é uma mudança de paradigma, não é algo simples, né? É Não, algo que vai indo devagarzinho, assim. Então, a gente vai seguindo, né, com esse trabalho, pegando, né, cada hora por um ângulo, por uma é, perspectiva, né? É, É, e porque, assim, eu acho que
as pessoas, é legal que compreendam que não é mais um modismo, né? Assim, primeiro que é uma ciência que veio para ficar, física quântica é uma coisa que já É, não e segundo, que é uma coisa muito prática, que muda realmente o jeito da gente ver, né? Facilita muito o caminho espiritual, como você bem colocou no seu livro, né? é. A Íria também comentou aqui que no trânsito dela de 2021 falava da imunidade, que estaria baixa, daí ela reforçou as vitaminas e passou super bem. É, Isso é então, ótimo, né? então dá para olhar eu acho que com esse olhar, né? Eu não gosto muito de fazer uma leitura onde a gente fecha as possibilidades para a pessoa. Uhum, Tem que ficar muito claro para a pessoa que é aberto. E eu vejo que assim, isso é uma dificuldade que as pessoas têm, porque tem muita gente que ainda vem fazer o mapa assim. Eu vou conseguir um namorado esse ano. Eu é, vou. O meu trabalho, assim, assim, assado, vai. Você vê, assim, vai ter transformação nessa área. Então, faça a transformação na direção que você quer. É é. isso que a gente pega, né? Não tem, assim, não é evidência, assim, né? Aham. É diferente. É, porque a Maria Lúcia também é super aluna aí da física quântica e da meditação também, que legal. Agora, isso que você falou é muito interessante, né? Voltando aqui no aspecto da física quântica, porque às vezes é a questão, assim, às vezes o equívoco, né, de você pedir, assim, não que a gente não deva pedir, mas quando você pede, né, qual a mensagem que você o que a tua energia, o que a tua vibração está falando? Eu não tenho, É, é, né? é. Então, e como a gente se comunica por energia e frequência, a Você gente está se tem que comunicando com a falta, né? você está se comunicando com a falta, exatamente. Então, esse é o paradoxo, né? Que, na verdade, se a gente, né, conseguir gerar o estado, né, de energia, de frequência, de ânimo, de espírito, né? Sim, É, de já ter o que você precisa, né? É como as órbitas lá do átomo de Bohr, né? Eu acho que aquilo fica muito claro, sim. né? Porque você está ali numa órbita, você está numa energia, numa frequência. De repente, você dá um salto quântico, você vai para outra órbita, você está noutra energia, noutra frequência, você vai ter outra linha de universo ali, né? Exatamente. Então, as E é um coisas vão macro se. e um micro, né? O macrocosmo e o É, microcosmo é a mesma coisa. Então é isso mesmo. A gente tem que transpor, né, para nossa realidade. É isso mesmo. pois é. A Andrea falou aqui que não achou o link da Cecília, mas olha, terminando a live vai ficar no meu feed, daí eu coloco mais uma vez lá o link Põe o da Astros Cecília. Ervas, que daí no Astros Ervas que eu respondo mais. Ah, Daí, então tá, no tá Astros bom? e Põe no Ervas, tá Astros certo. Porque Ervas. realmente eu estava É. marcando o teu Do pessoal Cecília, específico. É, marca no Astros Ervas, que daí eu respondo lá. E eu ia falar uma coisa que você estava falando de quando a gente abre a possibilidade, né? Enfim, eu vejo que tem uma outra coisa que é que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser onipotente. A gente uhum, ter uma perspectiva adequada da realidade. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a gente quer se tornar Deus. Nós somos deuses, mas eu digo assim, a gente ainda não atingiu essa estatura e controlar coisas que são incontroláveis. Então, eu vejo uhum, muita gente neurótica com a astrologia justamente por isso, porque a pessoa quer controlar tudo o que acontece através dos trânsitos, através do momento, através do que está uhum. no mapa. Então, aquilo cria uma neurose de ela quer controlar o incontrolável. Então, nem tudo a gente controla. Tem É. coisas que elas vão acontecer no momento que elas têm que acontecer, porque tem uma lei muito maior envolvida É, com é a isso. história do fragmento de novo, né? Que a gente se É, vê como um fragmento separado, né? é, é, Aí essa loucura, né, do ego, do falso eu, né, de querer o controle, né? E é. também nesse estado de consciência, não é aí também, porque uma pergunta, né, muito recorrente na física quântica,
essa coisa de criar realidade, né? Como que eu crio a realidade? Eu gosto muito da colocação do Amit Goswami, né? Que ele diz, no nível do ego, o ego não tem energia para cocriar. Né? Aí é o que você falou, aí é você se colocando como um fragmento, querendo criar alguma coisa. É lógico que não tem energia para isso, né? Não tem energia para isso, não tem Então, consciência para isso, e muitas vezes a pessoa se enrola karmicamente falando, para quem segue exatamente, alguma linha aí, exatamente. porque você vai cocriar uma coisa completamente desalinhada ao que você é e você vai responder por aquilo depois, né? Você Exatamente. vai. Então, tem certas coisas que a gente precisa se colocar ali no nosso. Né, entender o nível de consciência que a gente tá, para usar adequadamente, É nem mais tudo, nem gente. menos. É o salto quântico de consciência, não adianta, porque como a gente conversou um pouquinho atrás, né? Quando você pede alguma coisa, você, na verdade, está se colocando no nível de consciência de que não tem, né? Aí a pessoa vai falar, mas se eu já tiver no nível de consciência de que tenho, aí você ter ou não nem vai fazer Tanto tanta faz. diferença. Porque o erro é achar que a circunstância vai mudar a essência, né? E não vai. Exatamente, E a exatamente. gente tem essa ilusão, né? De que Precisa mudando daquilo, você precisa mudar muda, fora para ter dentro. É o contrário, você precisa ter dentro exatamente. para A ter gente fora. acha, não, se eu tiver um relacionamento, eu vou deixar de ser carente. Gente, isso é a circunstância, é o que está Exato. fora, é o que está em volta. E tem a essência, que é o que está no centro. Né? Então, o erro, o equívoco do falso eu, né? Eu agora estou chamando o ego de falso eu, achei mais bonito. Porque ego às vezes dá uma, né? Já é uma palavra assim que Já carrega fica muito, meio pejorativo, assim, meio já pejorativo, já carrega muito conceito, né? Então isso é mais uma delusão, né, da nossa mente exatamente. Exatamente. equivocada. A gente vai criando fantasias em cima daquilo. É, E eu acho realmente um perigo isso, de eu vou cocriar isso, cocriar aquilo e cocriar aquilo outro. Quando, na verdade, a gente tem que se preocupar primeiro em achar a nossa essência. Porque a hora que exato, a é gente tudo. achou aquilo, né, aí a coisa se alinha por si Exatamente. só. Por si só. Exatamente. É o único jeito das coisas andarem, não tem outro jeito, né? Esse comecinho de janeiro, eu estou fazendo um retiro online na parte da manhã, e hoje o mestre falou uma coisa tão linda, assim, emocionou assim, todo mundo que estava no retiro, né? Então eu queria fechar o nosso encontro compartilhando isso. Depois quero que você dê uma mensagem final aí para o pessoal. Mas isso fecha muito com essa conversa nossa agora do final, que ele disse assim, não, porque uma pessoa falou assim, eu não consigo meditar direito, eu vou meditar, aí eu fico chateada, aí ele falou assim, olha, não se preocupe, porque não é o que você vai fazer ou deixar de fazer, né? Não é nesse nível de controle, né? Como você estava falando, que você vai avançar no caminho espiritual. Você faça a sua parte, faça a sua prática e acredite no milagre, porque a gente anda por milagre, não é não é pelo controle, não é o que você faz ou deixa de fazer. E aí ele disse assim, se no teu caminho, né, o espiritual, você se deparar com uma porta fechada, simplesmente se sente diante dessa porta e aguarde que ela vai abrir. Porque os seres de luz, eles estão a nosso favor. Né? Eles Basta a querem. gente não atrapalhar. Basta né? a gente não atrapalhar, justamente, né? Dê um passo em direção aos seres de luz, eles darão 10 passos em direção a você. Então, é um caminho muito mais do coração do que do mental. Exatamente, E isso que você falou, eu acho que fecha perfeitamente. E é isso, quer dizer, basta a gente não atrapalhar. Eu acho que uma função do mapa, assim, primordial, é a pessoa se aceitar, ela entender quais são as dinâmicas dela,
e aceitar aquelas dinâmicas. Isso não é um comportamento passivo no sentido de eu sou assim mesmo. Não é isso, não é isso. Exige é, muita força interna para que a pessoa consiga ter essa clareza de que isso sou eu, isso não sou eu, porque daí ela se alinha com o que ela é de verdade, e daí o caminho se abre. Ai, que Daí lindo, Cecília, perfeito. Daí ela pacifica, né? É, A questão é pacificar, né? E não é. criar um problema a mais. Isso, perfeito, porque a aceitação é a chave, né? É a É, aceitação no sentido de não gastar energia se opondo, resistindo, exatamente. né? Exatamente. Ai, que legal. Ai, aqui eu não tô sabendo ler o nome dela aqui. C.L. Bruller escreveu aqui. Obrigada pelo aprendizado, sempre muito bom, conteúdo perfeito, gratidão. Que bom, gente. Eu que É, agradeço, porque a presença de vocês aqui que nos inspira, né? Nós estamos sim, aqui. E essa coisa da sala virtual é incrível, porque a gente faz meditação, né? Nós estamos há 2 anos, praticamente, só fazendo retiros online, práticas online. E é incrível quando a gente se reúne numa sala do Zoom, numa sala qualquer, como nós estamos aqui, você sente outra energia na meditação. é É isso mesmo. muito interessante, É, porque quando a gente medita junto, presencial, a gente já sabe que acontece isso, né? Dá um ânimo na nossa prática, assim. Mas na sala virtual também acontece, né? sim, Também existe essa, né, essa correlação energética. E na live também acontece isso, obviamente, né? sim, Então, sim. graças a vocês. A Mara também está falando aqui. Deus abençoe vocês pela contribuição que nos dá para melhorar o nosso autoconhecimento. Legal, Mara. Então, Cecília, deixo com você a palavra final. A gatinha Não, passou aqui, derrubou o fio. não, eu só agradeço você pelo convite, agradeço você pela partilha sempre, né? Pelo aprendizado constante que a gente tem aí trocando, pela afinidade. Estou aí sempre à disposição para conversar com você, sempre aprendo muito com você. A Ai, gente aqui em olha, casa medita com você, meu filho também medita com você todos os dias. você falou que gracinha, né? Maravilhoso. E olha, e lá na meditação da Hotmart, eu coloquei agora as 21 meditações lá dos 21 dias também, Ah, para e que a gente vocês. fez também. Aí agora tá lá para vocês fazerem direto também, quando vocês quiserem. Que Ai, que bom, gente. legal. Mas sou Obrigada, super sua viu? fã, Cecília, E que eu sou bom. sua fã. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo Obrigada para por ter todo mundo. Bom participado. ano para todos aí. Isso, gente. Feliz 2022 para todos nós. Beijo. Obrigada. Beijo.